Filipenses capítulo 2, versículo 16. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Retendo a palavra. E continua os conselhos práticos do Pai na fé, dos irmãos e das irmãs da Igreja de Cristo que estava em Filipos, demonstrando sua preocupação, não somente com o momento em que estava vivenciando aquela comunidade cristã, mas olhando também para o seu futuro, numa perspectiva do dia da volta gloriosa de Cristo Jesus para buscar a sua igreja remida. O autor deseja efetivamente que os seus leitores se dedicassem em guardar a palavra que eles tinham ouvido de sua própria boca, bem como tudo sobre o Evangelho da esperança em que eles receberam e creram. Retendo a palavra da vida. A exortação do apóstolo era de que a igreja de Filipos não desprezasse os ensinos do Evangelho que eles haviam recebido da parte do Espírito Santo de Deus, seja por meio da pregação ou dos escritos do Novo Testamento que já nesta época começava a circular entre as igrejas. Esta palavra da vida, de respeito aos ensinos cristãos transmitidos pelo próprio Cristo Jesus, quando ainda estava cumprindo o seu ministério como o Messias enviado de Deus, ou os ensinos transmitidos pelos próprios apóstolos do Senhor Jesus, que eles que anunciavam o Evangelho das Boas Novas do Reino de Deus. Os ensinamentos de Paulo, seja através das suas pregações ou dos seus escritos também. Retendo a palavra da vida, para que, se os líderes da igreja de Filipos, bem como todos que faziam parte daquela igreja de Cristo naquele lugar, se aplicassem em praticar todos os ensinos já recebidos sobre as doutrinas cristãs, teria como objetivo preparar o povo de Deus para o mais importante da história da Igreja de Cristo, que é justamente o dia da volta do Senhor Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para buscar e arrebatar os seus remidos. Não seria em vão, portanto, os irmãos da Igreja se guardarem da corrupção do mundo perverso, pois o objetivo final era o resultado disto tudo serem transformados no dia da volta do Filho de Deus, o Senhor Jesus, para buscar os seus escolhidos, aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar e as coisas que são de cima. Retendo a palavra da vida, para que,
no dia de Cristo. Neste ponto do Evangelho das Boas Novas, o dia de Cristo diz respeito ao dia da volta do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja, que ele comprou com o seu sacrifício ali na cruz do Calvário. Os escritores do Novo Testamento não tinham noção do hiato de tempo que havia entre a ascensão de Cristo para se assentar à destra de Deus e o dia da sua volta para buscar os seus remidos. É tanto que já se passaram mais de 2000 anos. No entanto, esta mesma esperança permanece em nós, que este grande dia em que o nosso Redentor vem buscar o seu povo, a sua igreja, aqui na terra. Permanece essa mesma esperança na igreja dos últimos dias, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me. Esta é de fato uma grande declaração de amor e afeto do apóstolo Paulo pelos remidos de Cristo Jesus ali na cidade de Filipos. O seu grande desejo era poder saber que seus trabalhos em prol daquela igreja teria resultados positivos. A sua glória era poder ver que aquela igreja estava pronta para o grande dia da volta do Senhor Jesus, porque as suas atividades naquele campo missionário não teria sido em vão, mas com uma grande colheita para o reino de Deus e do Senhor Jesus. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido. Se Cristo voltasse naquele momento da história da igreja e os irmãos de Filipos não tivessem dignos de participar do arrebatamento, seria uma decepção para Paulo. Correr, neste caso, representa a dedicação e o esforço do apóstolo dos gentios para cumprir a sua missão em transmitir o evangelho da libertação para os seus ouvintes. Finalmente, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Não foi fácil para o missionário desbravar aquele campo missionário, nem tampouco teria sido fácil manter viva aquela igreja em um mundo gentílico e pagão. Foi necessário muito trabalho, dedicação e esforço para fundar aquela igreja. Seria muito triste para o apóstolo ver que suas labutas pelo bem daquela obra teria sido em vão. Trabalhos e fadigas foram empregados naquela cidade pela Igreja de Cristo Jesus. Por gentileza, compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.